A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos falando a lição de número 10 das lições bíblicas jovens, que tem como título Bendiga ao Deus Criador. Nós estamos dando prosseguimentos aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinamentos de Salmos. E na lição de hoje nós estaremos comentando a lição de número 10. Bendiga ao Deus Criador. Texto principal, Salmos de número 104, versículo 1 e versículo 35. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, louvai ao Senhor. Resumo da lição. Deus é majestoso e glorioso, e suas obras revelam a sua magnificência. Por isso somos chamados a louvá-lo, meditar em seus feitos e bendizê-lo por toda a vida. O texto bíblico encontra-se no Salmo de número 104, do versículo 1 ao versículo 5, depois dos versículos 9 ao versículo 12, depois dos versículos 19 ao versículo 24 e, por fim, o versículo 35. Introdução. Nesta lição estudaremos um hino de louvor que celebra as obras de Deus. Nesse sentido, trataremos a respeito da glória e da majestade divinas. Veremos também como Deus governa a criação, destacando seu poder criador, ordenador e sustentador. E, finalmente, refletiremos a respeito do convite do salmista a cantar ao Senhor, meditar em seus feitos e bendizê-lo para sempre. Esta lição é um convite para, a partir da perfeita obra de Deus, encontrarmos sentido para superar obstáculos em nossa vida espiritual. Tópico 1. A glória e a majestade de Deus. Estrutura do Salmo 104.1. O Salmo 104 inicia e encerra com a seguinte expressão: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é um hino de celebração da criação de Deus, das coisas ordenadas e sustentadas por Ele mesmo. Muitos estudiosos o remontam ao primeiro e ao segundo capítulo de Gênesis. Por isso, podemos apreciar uma divisão do Salmo 104 parecida com os dias de Gênesis. Primeiro dia, luz, versículo 2, parte A. Segundo dia, divisão das águas, versículo 2, parte B ao versículo 4. Terceiro dia, separação entre a terra e a água, versículos 5 a 6. Vegetação e árvores, versículo 14 a 18. Quarto dia, luzeiros como guardião do tempo, versículos 19 a 24. Quinto dia, criaturas marinhas, versículo 25 e 26. Sexto dia, animais terrestres, o homem, versículos 21 a 24. E alimentos para as criaturas, versículo 27 a 30. Assim, essa estrutura revela a majestade e a glória do Criador. E por isso somos convidados a deleitar a nossa alma à vista do maravilhoso trabalho manual do Deus Todo-Poderoso. Ponto 2. Deus está vestido de glória e majestade. Os versículos 1 e 2 dizem que Deus está vestido de glória e de majestade, além dos céus serem uma cortina, as águas o vingamento de sua morada, bem como os anjos e ministros, ventos e labaredas de fogo. Versículos 3 e 4. É o Deus que está sentado sobre o globo da terra. Isaías 40, versículo 22. Em que a glória e majestade revelam a sua face e o seu santuário revela a sua força e formosura. Salmo 96, versículo 6. Logo, os 4 primeiros versículos do Salmo 104 revelam razões preciosas para que os seres humanos exaltem e adorem a Deus. Ponto 3. Contemplando a glória de Deus. É bem possível que você esteja vivendo dias em que não se sinta disposto a bendizer ao Senhor. Pode ser que uma tormenta, misturada ao furacão, tenha se abatido sobre a sua vida. Uma decepção com o vestibular, ou outra com uma vaga de emprego,
que não se abriu, ou uma decepção afetiva, ou qualquer outra circunstância que trouxe incômodo à sua alma. Muitas vezes a nossa fé é posta à prova diante de uma experiência de sofrimento. Uns acabam perdendo a fé nesse processo, mas outros conseguem superá-lo e sair fortalecidos com a força do Espírito Santo. Isso acontece quando eles compreendem que o Deus majestoso revela a sua glória, força e formosura, até mesmo em momentos sombrios. Ainda que o momento seja de vazio e sem forma, todavia Deus é poderoso para dar um acabamento perfeito. A ordem e a sustentação da criação nos revelam um Deus majestoso e formoso que ordena e sustenta a nossa vida por completo. Atos, capítulo 17, versículo 24 e versículo 28, a parte A. Tópico 2. Deus governa a criação. Ponto 1. Deus criou. A questão de apresentar Deus como Criador é de grande importância para nós, os cristãos. Ela responde às perguntas: de onde viemos? Qual é a nossa origem? Para onde vamos? São perguntas que remotam o sentido da vida. Diante de muitas tentativas humanas em responder qual o sentido da vida e as questões do início e do fim da existência, o Salmo 104 afirma que Deus criou a luz, versículo 2, parte A, dividiu as águas, versículo 2, parte B ao versículo 4, criou a vegetação e as árvores, versículos 14 a 18, criou as criaturas marinhas, versículos 25 e 26, criou os animais terrestres, o homem e os alimentos para as criaturas, versículo 21 a 30. Nesse sentido, tudo o que vemos na criação tem a assinatura celestial do Criador. Ora, sem Deus não haveria o sol, a lua, as estrelas, o céu, a terra, os animais. Sem Deus você não existiria. Ponto 2. Deus ordenou. Deus não apenas criou, mas ele ordenou a sua criação. Certo filósofo da antiguidade disse que o próprio do sábio é ordenar. Deus é todo sábio, versículo 24. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. E por isso ordenou a sua criação, versículos 19 a 22. Pense nos ciclos das estações do ano, o verão, o outono, o inverno e a primavera. Tudo ordenado pelo Criador. Pense no ciclo vital das plantas, germinação da semente, crescimento da planta e produção de novas sementes. Assim também no ciclo vital dos seres vivos. Nasce, desenvolve-se, reproduzem-se e morrem. Pense ainda nas fases de desenvolvimento do ser humano. Infância, adolescência, fase adulta e velhice. Tudo na criação, tanto humana quanto vegetal, tem um tempo estabelecido e ordenado por Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Isso não é aleatório ou por acaso, mas revela um Criador que ordenou com precisão o que criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 6 a 13. Por acaso, a sua vida não pode ser ordenada por ele? Ponto 3. Deus sustenta. Deus criou, ordenou e não abandonou a sua criação. Versículo 5. Ele estabeleceu as leis naturais, que garantem o sustento e o desenvolvimento de tudo que formou. Versículo 11 a 15. A respeito do ser humano, a palavra de Deus diz: fala o Senhor, que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Já parou para pensar que, além do sustento físico, Deus sustenta a vida interior do ser humano? Você tem dentro de si algumas faculdades cognitivas, sem as quais a vida seria impossível. Memória, atenção, imaginação, vontade, linguagem, etc. É por meio dessas faculdades que a palavra de Deus comunica para nós a vontade divina, e o Espírito Santo esclarece-nos a respeito de verdades espirituais. Romanos capítulo 8, versículo 16. Por isso o Senhor Jesus afirmou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ora, ele sustenta você física, emocional e espiritualmente. Tópico 3. Um convite para deleitar-se no bem do Senhor. Ponto 1. Cantarei ao Senhor. Por tudo que Deus fez e faz, o salmista diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Versículo 33. É um convite para viver de maneira em que a vida seja digna de louvar a Deus.
Assim, cante ao Senhor, porque Ele criou você. Cante ao Senhor, porque Ele ordena a sua vida. Cante ao Senhor, porque Ele sustenta a sua vida. Em Deus, tudo é motivo para louvá-lo. Ponto 2. A minha meditação. Uma vida de louvor a Deus não pode ser dissociada de uma vida de meditação. Por isso o salmista afirma: a minha meditação a seu respeito será suave, e por isso eu me alegrarei no Senhor. Versículo 34. Os judeus sempre tiveram em alta conta a prática da meditação bíblica. No Ocidente, infelizmente, essa prática não é muito comum. A meditação bíblica tem a ver com a ideia de pensar de maneira bem concentrada a respeito de algo bíblico e espiritual. Isso pode ser feito antes de um período de oração e após a leitura de uma porção da Bíblia. Por exemplo, nesta lição, estudamos a respeito da majestade de Deus como Criador, ordenador e sustentador da criação. Seria muito proveitoso parar um pouco e meditar a respeito disso. Algumas perguntas a partir do texto bíblico lido ajudam nesse processo. A visão de Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 3. Ajuda-nos a contemplar a beleza da majestade do Senhor. Como posso contemplar a majestade e glória de Deus? O que eu era antes de Deus me criar? Que impacto tem em mim a verdade de que Deus me criou do nada? Consigo observar Deus organizando o seu plano em minha vida, na infância, na juventude e na fase adulta? Percebo os dias bem específicos em que contemplei a provisão de Deus. Essas perguntas meditativas devem ser feitas em profunda contrição espiritual e quebrantamento de espírito, com a consciência de que Deus está presente. Quando praticamos isso de maneira disciplinada, somados à nossa vida de oração, o resultado é o seguinte: eu me alegrarei no Senhor. Versículo 34. Após uma semana de prática, é notória a diferença em nossa vida espiritual. A prática da meditação bíblica tem base na Bíblia e na história da igreja. Homens de Deus do passado, como John Wesley, praticavam a meditação bíblica. Teremos muito proveito espiritual ao meditarmos em diferentes porções das Escrituras Sagradas. Ponto 3. Bendize a minha alma ao Senhor. Finalmente, o salmo encerra com o salmista exortando a própria alma a bendizer ao Senhor. Versículo 35. Lembre-se de que a expressão bendize a minha alma ao Senhor também inicia este salmo. Fica claro que, independente do que esteja acontecendo em nossa vida, temos muitos motivos para deleitarmos em Deus. Após cantar ao Senhor e meditar em suas obras, não há outra coisa a fazer senão bendize, ó minha alma, ao Senhor. Conclusão. Nesta lição, contemplamos a glória e a majestade de Deus. Aprendemos que esse ser glorioso criou todas as coisas, e não somente as criou, ordenou todas as coisas, e não somente as ordenou, ele sustenta todas as coisas. Isso é muito consolador, pois entendemos que não fomos deixados sozinhos no mundo. Deus está conosco. Por isso, esse é o tempo em que devemos cantar ao Senhor, meditar em suas obras e bendizê-lo verdadeiramente.